Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa live sobre a promoção da igualdade, né, de gênero nas escolas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Jorge Pontes. Estou aqui acompanhado dos meus alunos, o Davi Santos, a Maria Veronice e a Natália Betiol, que vão estar aqui comigo compartilhando esses momentos, esse breve momento que nós vamos ter aqui, desfrutando do conhecimento da nossa convidada, a minha amiga Grace Pereira, psicóloga, pedagoga, com muita experiência na formação de professores, que realmente é uma pessoa a qual eu tenho muita inspiração, eu busco muito o conhecimento que ela traz consigo. Grace, eu queria que você começasse se apresentando para as pessoas, para a gente começar a dar aquela engrenada na nossa live aí. Boa noite, Jorge, Davi, Maria Veronice, Natália, é um prazer estar com vocês. Todas as pessoas que são extremamente grandiosas são também muito generosas, e assim é o meu amigo Jorge Pontes. É um prazer estar novamente aqui conversando com alunos, porque de escola eu sempre estive dentro dela, não é? Estou na educação desde os 14 anos e estava estudando, então, antes disso. E sempre na escola pública, né? É uma defesa que eu faço, sou fruto da escola pública, e é nela que eu levo o meu conhecimento, e estou muito ansiosa para conhecer para essas práticas, acredito muito na potência que existe na universidade, e vocês hoje tenho certeza que vão trazer muitos relatos que vão engrandecer a nossa noite. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Grace. Você é sempre muito generosa comigo também. Eu queria agradecer aqui o pessoal que está aqui. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, o pessoal que veio aqui assistir a nossa live, está lotada. Estou vendo aqui ex-alunos, estou vendo Vanessa, estou vendo meus colegas professores, Maria Cecília, Cecília Aparecida Coco, a Cecília Coco, a Valéria Flores, todo mundo aqui acompanhando a gente também pelo chat aqui. Podem colocar perguntas aí, à medida que vocês forem colocando, se der tempo, a gente vai respondendo aí as questões que vocês colocarem também no chat. Legal? Bom, para começo de conversa, né, a gente está falando sobre promoção da igualdade de gênero nas escolas, né? Eu queria saber, Grace, você que trabalha com formação de professores, que está aí, né, nesse caminho da formação, o que você pode me dizer sobre políticas, legislações que podem auxiliar, a BNCC ou algo do tipo, que possa auxiliar, que nos dá amparo, né, para que possamos trabalhar, nós professores possamos trabalhar a questão da igualdade de gênero nas escolas? Jorge, acho que, né, você começa aí dizendo da nossa Base Nacional Comum Curricular. Como qualquer documento, ele vem recheado de luta, de história e também de questões a serem melhoradas. Uma das questões que a Base Nacional Comum Curricular traz, que eu acho que é um dos grandes destaques, primeiro que ela é um documento mandatório, então, olhar para a diversidade, né, da nossa nação brasileira e entender que todas as pessoas nos estados, nos municípios, têm direitos, né? E aí, quando a gente pensa em direito, hoje a gente vive, né, muitos retrocessos, né? Essa pandemia, ela colocou em telões mundiais as nossas mazelas sociais, culturais, e a gente tem lidado com muitas delas, né? Eu trabalho com gestores de vários estados do país, e a gente vai escutando histórias do quanto a gente foi retrocedendo. Então, hoje, Jorge, o lugar que a educação ocupa é um lugar de muita resistência, de muita luta para a gente. Hoje a gente tem que recuperar algumas coisas que a gente tinha consolidadas. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz aí a questão das 10 competências, entendendo que nós temos uma integralidade e que a gente precisa olhar a educação baseada em direitos, desde o bebezinho lá da creche, né?
A Minha Casa é a Educação Infantil, a gente entender que essa discussão começa lá, e não começa na escola, começa nas comunidades, e para pensar, para chegar até o ensino médio. Hoje, qual é a realidade? A gente tem muitos, né, o ensino médio hoje teve uma defasagem muito grande, porque muitos dos nossos jovens abandonaram a escola, né? A gente tem um grau de evasão muito grande para trabalhar, para sobreviver. Então, o tempo todo a gente vai estar discutindo entre sobrevivência, resistência e luta. E como é que esses documentos, como é que a escola pode propiciar esse empoderamento, esse fortalecimento das comunidades. E eu acredito, Jorge, que nesse debate que eles vão apresentar, a gente vai poder identificar, né, quais são as fortalezas, quais são as fragilidades das nossas escolas, os documentos, né, a base ela traz uma série de questões a serem trabalhadas de empoderamento, de entender projeto de vida, de autocuidado, responsabilidade, cidadania, mas isso está no papel, não é? E como é que a gente faz uma cidadania de papel estar dentro das escolas? Vamos escutar isso na voz dos alunos, Jorge? É isso que eu quero. Foi bom você tocar nesse assunto, né, quando você fala sobre a questão, né, da educação infantil. Né? A educação infantil, a gente sabe, é uma educação compartilhada entre a escola e a família. Então, a família também tem a sua participação principalmente nessa fase, né, da educação infantil. E uma coisa que muito me preocupa, né, é a questão de como as famílias veem. Você falou muito da periferia, dos jovens por um trabalho, mas como as famílias veem o papel da mulher dentro dessas famílias. A mulher que trabalha, a mulher dona de casa, a mulher mãe. Né? Esse papel que ela desempenha na sociedade, talvez, isso eu não posso afirmar aqui, eu vou deixar para um dos meus alunos afirmarem, porque eles estudaram muito mais do que eu, talvez, eu fiz eles estudarem aí, né? Esse papel ele tem que ser compreendido pela família, para que a família também possa participar da educação a tal ponto que você comece a promover essa igualdade da base da sociedade e da base também da própria escola, que é a educação infantil. Né? Eu queria ouvir a Maria Veronice, que tem esse papel da impressão, que é esse discurso sobre a impressão, né, que a família tem do papel da mulher no trabalho. Maria Veronice, é com você agora, passei a bola para você. Boa noite, professor, boa noite, Grace e os meus colegas. Bom, como proposta para esse projeto, né, com esse tema, que é o papel da mulher na família e também na profissional, né, iremos trabalhar no Fundamental 1 com o objetivo de promover uma reflexão, né, a respeito, né, desses papéis que a mulher tem desempenhado, né. Lembrando que uma das competências da BNCC, como a Grace mesmo citou, que se deve dar atenção e ser trabalhada em sala de aula, né, de maneira especial, é trabalho e projeto de vida, que tem como propósito a valorização, né, da diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimento e experiências, né, que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo de trabalho, né, e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, né, que cada um tem, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade também. E é interessante que, embora os debates, né, sobre questões de gênero tenham avançado consideravelmente nos últimos anos, ainda persiste a crença de que cuidar, né, do lar, cuidar da família, é um papel, uma responsabilidade exclusivamente da mulher. Né, cuidar das crianças, do companheiro ou companheira, né, ou de alguém que necessite de cuidados especiais, né, com algum problema de saúde, isso é só responsabilidade da mulher. E ainda se tem isso muito forte, né, na nossa sociedade. E essas ideias, elas são repassadas de geração após geração.
através do processo de socialização, em que, por exemplo, as meninas aprendem, né, desde cedo, que realizar essas tarefas é de sua inteira responsabilidade, né? E ao entrar, por exemplo, em uma loja de brinquedos, você certamente vai se deparar com um estante cheio, né, de bonecas, de fogãozinhos cores de rosa, né, justamente para criar essa ideia, né? E o problema tem, sobretudo, uma raiz cultural. As consequências desse cenário são muitas. Tendo menos tempo livre, a mulher encontrará mais dificuldade para se dedicar à sua carreira, né, aos estudos, à sua educação, diminuindo as chances, né, de ocupar uma melhor posição no mercado de trabalho e, portanto, de aumentar a sua renda, né? Além disso, o comprometimento do tempo livre, as possibilidades do lazer vai ser totalmente limitadas, né? E do autocuidado também. Então, a mulher já não consegue mais se cuidar, não consegue tirar aquele tempo para si mesma, né? E isso afetando também a saúde mental, o que é muito sério. A autora Chimamanda Adichie, em seu livro Sejamos Todos Feministas, ela escreve assim: a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar nossa cultura, né? A realidade feminina no mercado de trabalho em nosso país continua afetada pela dupla jornada e as desigualdades de gênero, né, de acordo com uma pesquisa do IBGE. Em 2019, 54,5% das brasileiras com mais de 15 anos estavam ocupadas, contra 73,7% dos brasileiros. E pasmem, o rendimento médio obtido com esse trabalho foi de 77 centavos para elas a cada R$ 1 para eles, né? E boa parte dessa explicação está dentro de casa. Os índices levantados pelas pesquisas, né, nacional por amostra de domicílio, o PNAD, mostram que em 2016 os homens dedicavam em média 11 horas semanais em trabalhos domésticos e as mulheres quase 21 horas. Em 2019, a média dos homens se manteve estável, né, 11 horas, enquanto a das mulheres aumentou em 1 hora. E essa proporção não tem se alterado significativamente nos últimos anos. A presença de crianças pequenas nas famílias também cria uma disparidade ao acesso do trabalho, né? As mulheres que têm crianças pequenas não conseguem arranjar trabalho com tanta facilidade assim, né? Os dados mostram que enquanto 54,6% das mulheres com filhos menores de 3 anos tinham uma ocupação, essa participação sobe para 67,2% entre aquelas que não têm criança, né? E mudar os hábitos culturais é um processo lento, que passa por uma profunda reflexão sobre a forma que estamos sendo educados para cumprir nossas responsabilidades em casa. É necessário pensar a educação como um instrumento transformador da sociedade, e então fazer bom uso dela, né? E tendo isso em mente, né, com todos esses dados em mente, nós desenvolvemos um projeto que é constituído por algumas atividades para ser trabalhado em sala de aula, que se dá por meio de propostas, né, e, enfim, a respeito do papel da mulher, trazendo uma reflexão para as crianças, né, e utilizando esse tema como situação-problema, e com o objetivo de não apenas analisar as primeiras impressões das crianças, mas trabalhá-la de forma significativa. Então, usaremos como metodologia contação de história, né, e aí no tapete literário, no cantinho da história, para sensibilizar as crianças, né, e em seguida faremos então uma roda de conversa. A proposta de reflexão sobre a história ser construída no sentido de ressignificar a compreensão da criança sobre a situação vivida ali pelos personagens. E aí fica livre para escolher o livro, porque tem vários livros muito legais, né, dentro desses temas, que é o papel da mulher, da mamãe, enfim.
Bom, para a construção do conceito da mulher que trabalha fora e trabalha também em casa, o professor, né, pode indagar inicialmente com as crianças sobre os trabalhos que as suas mães exercem. Seguidas as respostas das crianças, o professor pode registrá-la na lousa, de modo que possibilite que as crianças percebam a diversidade do trabalho que as mulheres atuam. E talvez algumas crianças podem até chegar a responder que as mães não trabalham, que ficam só em casa, né? E é a partir desse apanhado de respostas que o professor pode auxiliar as crianças a desconstruir conceitos fundamentais sobre os papéis de gênero, começando pelo ensinamento do serviço doméstico, né, como uma forma de trabalho, e pela importância do papel do pai na divisão dessas tarefas junto com a mãe, né? Por que seu papai não ajuda, né? E para a consolidação deste aprendizado, é interessante listar na lousa, a partir da fala das crianças, né, sempre perguntando para as crianças, para ver o que elas, né, já têm construído em sua mente, algumas das tarefas domésticas que suas mães realizam em casa. Por exemplo, cozinhar, lavar e engomar roupas, né, lavar louça, varrer a casa, entre tantas outras coisas, né? E no momento em que as crianças vão ali falando, citando essas tarefas que as mamães fazem, né? Você vai marcando tudo ali junto na lousa, né? E perguntar se as crianças percebem a ajuda do pai ali, junto com a mãe, se o pai também faz essas tarefas de casa, essas atividades domésticas, né? E é interessante que o professor observe neste momento também como que as crianças constroem a figura do pai, né? E o seu papel no cuidado da casa, né? E mesmo o cuidado com a criança. É interessante perguntar assim, quem que cuida de você? Né? Será que é só a mãe ou será que o pai também faz isso? Será que o pai também dá banho? Né? Quem que cuida? E à medida que esse diálogo ali for sendo construído, né, o professor pode mediar o aprendizado, que os pais não só podem, mas devem, né, ajudar as mães no trabalho doméstico, assim como as próprias crianças, né, que na idade de 5 anos já conseguem fazer várias coisas sozinhas, como tomar banho. A mãe vai lá ver de vez em quando, conferir se tomou o banho certinho, né? Mas já consegue tomar banho, já consegue se vestir sozinha, escovar os dentes, juntar os brinquedinhos, né? Consegue organizar a cama. E é importante que as crianças já, né, sejam educadas ensinando, né? Aprendendo, no caso, a fazer essas tarefas também para ajudar a mãe. Nós também iremos fazer, além da contação de história e roda de conversa, propor uma dinâmica com essas crianças. A dinâmica que sugerimos, né, é o olhar das crianças sobre as profissões do homem e da mulher. O professor vai explicar, então, para as crianças que, já que a turma está ali falando na aula sobre os tipos de trabalho das mães, a turma irá, então, participar de uma dinâmica em que elas terão de definir quais das imagens espalhadas no pátio do colégio são consideradas trabalho de homem e quais trabalhos de mulher. E é bem legal porque é um jeito de você tirar as crianças da sala de aula também. Leva para a quadra, leva ali para um espaço aberto. E aí você vai selecionar, reunir, né, várias imagens que apresentem também a pluralidade do mercado de trabalho, né? E para isso também o professor deve organizar no pátio um painel contendo 2 colunas, uma para o trabalho do homem e uma que seja para o trabalho considerado só de mulheres, né? E então, pode posicionar uma televisão para que, ao final, sejam exibidos imagens e vídeos que falem sobre as profissões que foram abordadas ali naquela dinâmica. A aplicação dessa atividade é muito simples, né? E muito pertinente também, pela possibilidade de observar quais as primeiras impressões, quais as primeiras percepções sociais que as crianças já construíram, né, sobre os papéis de gênero, de modo que o professor possa mediar suas caminhadas na ressignificação dessas definições, as quais expressam a figura da mulher
né, em sua posição desigual em relação aos homens, sobretudo frente ao trabalho, né? E antes de iniciar a dinâmica, é interessante que o professor pergunte, né, indague mais uma vez às crianças quais os trabalhos que eles acham que é só para os homens, né? E qual o trabalho que você acha que é só para a mulher? Será que existe mulher que é piloto de avião? Será que existe homem que é faxineiro, né, que faz esses serviços assim? Será que existe? Qual profissão você acha que mulher não faz? Então, é interessante perguntar, conversar com as crianças, para que elas possam refletir. E nesse momento também, né, ao longo desse questionamento, você pergunta por que você acha que mulher não pode fazer isso? Né? Ou por que você acha que o homem não pode fazer isso? É ao longo dessa atividade, né, e da dinâmica proposta, observar as estratégias que as crianças utilizam para fundamentar o seu pensamento. Por que você pensa assim? Né? E finalizar a dinâmica, pedir que as crianças se organizem em um círculo, ali em volta do painel, para que o professor possa apresentar os resultados para elas. E neste momento, questione a elas se todas concordam com a forma como as profissões foram ali distribuídas. E a problematização realizada pelo professor, né, ali junto com as crianças, sobre o próprio resultado, pode indicar também a diversidade de pensamentos, né, delas e a forma como vem a construção desses papéis de gênero nas profissões. E, por fim, o professor, então, mediar entre as crianças, apresentando ali exemplos de vídeos, de imagens, de mulheres e homens que realizam os trabalhos que foram considerados ali só de homens, né, ou somente de mulheres, de maneira que possa também auxiliar a criança na construção do aprendizado, de que mulheres podem e exercem, né, papéis, trabalhos definidos só como masculinos, assim como os homens também, né, perante os trabalhos delimitados só como femininos. E muitas outras possibilidades, né, de atividades podem ser propostas para trabalhar com as crianças, porque acreditamos que isso não deve ser fechado ali só em uma atividade, só em uma disciplina, mas deve estar em todas as atividades, em todas as disciplinas, todos os dias propondo atividades que tragam essa reflexão para as crianças, entendendo, né, e sempre lembrando elas que o diferente não é desigual. E o respeito é necessário entre todos, para que todos possam conviver bem. E se a mãe está bem, o pai está bem, o filho está bem, o lar, né, vai bem. Então, todos precisam colaborar para isso, gente. É isso. Muito obrigado, Maria Veronice. Muito legal. Parabéns. O pessoal aqui está dando parabéns para você na live também, aqui no chat do YouTube. Estão falando parabéns para você. Foi uma colocações muito pertinentes, né? Em vários locais do mundo já está sendo discutido, né, o pagamento de uma aposentadoria, um pecúnio, né, para as mulheres que exercem o papel de mães de família, né? Então, no Chile já está sendo discutido, no Uruguai está sendo discutido. Em muitos países do mundo já existe, por exemplo, a licença paternidade, na qual tanto o homem quanto a mulher eles recebem uma licença para tomar conta dos filhos. Então, o próprio homem ele vai lá e fica tomando conta dos filhos, enquanto a mulher ela vai exercendo as suas profissões fora de casa, né? Ela vai trabalhar e tal, ou mesmo eles fazem ali uma escala, né? Ela pega a licença, depois ele pega a licença. Geralmente ela pega primeiro porque ela amamenta, depois ele vai e pega a licença e toma conta da criança para que ela volte a trabalhar. Então, assim, já existe isso em vários locais do mundo. E é uma discussão que vai de encontro justamente em valorizar primeiro o papel da mulher na sociedade, tanto como mãe, como uma trabalhadora, uma pessoa que precisa realizar seus sonhos também, né? E também o reconhecimento por esse trabalho que ele exerce dentro de casa, né? É uma coisa muito difícil de acontecer. Aqui no Brasil, nós temos realmente um grande problema com isso. Tem duas perguntas bacanas, eu vou passar para a Grace aqui. Uma pergunta, né, é aqui da aluna, deixa eu pegar ela aqui. Legal.
A Monique, que é uma aluna nossa, ela está perguntando assim, ficou mais fácil abordar esses assuntos dentro das escolas? A pergunta dela. E uma aluna muito querida nossa também, ex-aluna agora, né, a professora Vanessa Cruz, ela está perguntando assim, como é que eu faço para defender o lugar da mulher dentro da sociedade, do trabalho e tal, né, sociedade trabalhista, ela coloca, sem parecer um movimento feminista, pois a gente tem aí uma sociedade muito machista. Como é que a gente faz para fazer isso? O que você me diz aí, Grace? Acho que primeiro, né, eu gostaria de dizer, né, que na fala da Maria Veronice, nos nossos estudantes, né, nos nossos futuros professores, reside a nossa esperança, né? Porque você fala de contextualização, você fala de curadoria, de um professor aprendente, um professor que busca, um professor que transforma, um professor que trabalha o texto e o contexto, né? A palavra, e aí, enquanto você ia dizendo, Maria Veronice, eu fiquei pensando, né, que se Paulo Freire estivesse aqui nessa live conosco, ele estaria extremamente orgulhoso de ouvir o seu relato, porque é disso que a gente fala, a gente parte do universo das pessoas, para que a gente olhe o nosso contexto, para que a gente possa ressignificar, né? Então, essa sensibilidade da proposta que você traz, de trabalhar, né, o universo das crianças, vamos olhar para a escola, vamos olhar para a nossa família, para o nosso entorno, é daí que inicia a transformação. A transformação começa com o olhar de cada um, não é? Spinoza fala muito sobre isso, o que é a experiência, né? Esse lugar que você ocupa, esse olhar. E aí, né, nas perguntas que são apresentadas, Jorge, vai ser fácil? Já vou dizer, não será. Nunca será fácil, porque toda transformação, ela pede o exercício da utopia, o exercício do estudo, o exercício da luta. Então, assim, nunca vai ser fácil a gente falar sobre as questões étnicas, sobre as questões de diversidade, sobre as questões de gênero na escola, né? Hoje a gente escuta muito, né, nas redes sociais, isso é muito mimimi, né? A gente escuta isso é mimimi, não é? E aí eu penso, meu amigo, né? Para você estar falando sobre mimimi, você sabe quantas mulheres morreram numa luta para que você ocupasse o lugar que você ocupa, não é? Então, nunca vai ser fácil. E aí, educação é lugar de gente que sabe aonde reside a sua utopia. Porque tem dias que serão mais fáceis e tem dias que serão muito mais difíceis. E aí a gente precisa perguntar, por que eu estou aqui todos os dias? Né? Por que eu faço isso? Por que eu exerço a docência e a discência? E a segunda pergunta, repete para mim da professora a segunda pergunta, Jorge, por gentileza. É da professora Vanessa. A professora Vanessa, ela pergunta o seguinte, como que a gente faz para ressaltar o papel da mulher nessa sociedade, uma sociedade machista, o papel da mulher trabalhadora nessa sociedade machista? Eu acho que a resposta vem na própria fala da Maria Veronice, quando ela conclui a fala dela dizendo, ela faz toda uma proposta, mas ela diz assim, este trabalho precisa transversalizar todos os componentes curriculares e ele precisa... Então, é desse lugar, como é que eu transversalizo essa discussão? Então, por exemplo, vamos pensar no exemplo que a própria Maria Veronice coloca, né? Vamos levar isso para a sala de aula, que é o lugar onde a transformação começa. Por exemplo, eu pratico uma atividade um projeto desse super bacana, e eu coloco uma bandeira, alguma coisa que simbolize na classe, dizendo assim, cada vez que a gente lê um artigo, que a gente vê um filme, vamos identificar se a gente encontra preconceito, diferença, e então a gente coloca o olhar dos nossos estudantes para que estarem atentos sobre essa questão. E, assim, não tenho dúvida que isso vai ser transformador. Então, como é que isso se dá? Todo dia, toda hora e a todo momento, e fazendo o que a Maria Veronice está dizendo, né?
rompendo as barreiras de sala de aula, numa educação contextualizada e que envolva, como o professor Jorge disse, as famílias. Porque a gente faz educação, mas educação é lugar de todo mundo, educação se faz junto no coletivo. Bacana, obrigado, Grace. E aí você me coloca isso sobre a questão das famílias, a mulher, a gente falou sobre o papel da mulher, né? E eu estava pensando aqui comigo, assim, eu já tive essa experiência, né, de alunos, né, de alunas, na verdade, que queriam estudar, mas elas tinham que dar conta de casa, dar conta do trabalho, e algumas delas pensavam assim, eu acho que eu vou desistir, né? Eu não vou, não. Eu espero que ela não esteja assistindo essa live, não, tá? Mas, assim, eu cheguei e falei assim, não, por que você vai desistir? Ah, eu vou desistir porque tem muita coisa para fazer em casa, tal, tudo mais. E foi muito tempo conversando com esses alunos, com essas alunas, né? E tentando convencê-las, não por questão de ficar na faculdade, não, mas para dizer para elas, olha, tão importante quanto todos os outros que estão ali também é você também tem que se formar, você também tem que buscar uma coisa que você quer para você, né? E é isso que eu sempre penso quando eu vejo as mulheres procurando, né, o seu lugar nessa sociedade e enfrentando tantas barreiras. Uma das coisas que é importante, quem vai falar para a gente aqui é a Natália, ela está aí já olhando para mim, mas a Natália vai me contar um pouco sobre a questão da mulher, quando ela assume a liderança, quando ela se torna líder. Hoje, nós temos a mulher numa liderança que talvez, eu não sei se seria tão boa, mas nós temos um grande número de mulheres que são chefes de família no Brasil, né? Ou seja, são elas que sustentam a casa, são elas que são as responsáveis pela manutenção de todos, elas que saem para trabalhar todo dia e ainda por cima dão conta de todos os outros que estão em casa, né? Isso é super interessante. A gente tem que virar os olhos, o nosso olhar para esse tipo de pessoa, para essa situação, porque precisa sim do nosso amparo, precisa sim do nosso incentivo. Para quê? Não é questão, uma coisa que eu não gosto, assim, o cara fala, é uma guerreira. Eu falo, não, ela não estaria numa guerra se ela não precisasse, ela não precisaria estar sofrendo tanto, né? Se o Estado tivesse cumprindo seu papel dentro da sociedade, se os homens da sociedade não fossem tão machistas, estivessem aí, né, abandonando as mulheres, porque muitos abandonam as mulheres ainda com os filhos, quando eles têm filhos, e a gente ainda tem isso aqui, apesar das leis que foram criadas. Eu queria ver aí da Natália. Natália, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da liderança da mulher. Liderança Boa noite. feminina. Boa noite a Boa todos. Noite. Eu sou Natália, estou no 7º semestre do curso de Pedagogia. Vou falar um pouquinho sobre gênero, né? Focando em liderança feminina. Falar sobre gênero já é algo complicado no nosso país, não é verdade? Abordar o tema liderança feminina, então, é ainda pior, porque lidamos com preconceito diariamente. Conforme uma pesquisa feita recentemente no IBGE, cerca de 77,7% dos homens ganham mais que as mulheres. Porém, se formos comparar com números, né, 62,9% das mulheres terminam o ensino superior, enquanto 18% dos homens brasileiros de 25 a 34 anos têm um ensino superior, essa porcentagem sobe para 25% entre as mulheres na mesma faixa etária. Se a mulher tem maior porcentagem de conclusão de curso no ensino superior, por que o homem tem maior porcentagem de maior salário? Né? Fica aí para a gente poder refletir no decorrer da fala. Tem uma série, chama O Gâmbito da Rainha. Para quem nunca assistiu, eu recomendo. Dá um exemplo disso. É uma menina órfã que gosta de sair das regras, né? Como toda criança, e ela aprende a jogar xadrez, o que não era permitido para as meninas na época, né? Que o filme ocorre. Ela aprende, se dedica e é boa no jogo, né? Ela é adotada com o tempo e os pais adotivos também com o tempo se separam. Ela e a mãe, então, se veem sem dinheiro, né? Já que a casa era bancada pelo pai. E é onde surge a ideia dela poder participar de torneios onde o prêmio é em dinheiro, né?
No começo, quando ela se inscreve no primeiro torneio, as pessoas zombam dela, até a própria mãe não acredita que isso daria certo, né? Até que ela consegue provar o potencial que ela tem e ganha seu primeiro torneio. Uma observação sobre isso é que o torneio só tinha homens. Alguns dos homens no filme ficam admirados, né? Por ela ser uma pessoa, uma mulher que conseguiu ganhar. Outros se sentem afrontados por aquilo. Como que uma mulher, né? Até então no filme é uma menina, no primeiro torneio, consegue ganhar de homens bem mais velhos, né? Bem mais sábios e tudo mais. Então o filme continua, dá continuidade, ela consegue ganhar vários torneios e manter ela e a mãe com os prêmios que ela ganha. Só para a gente ter uma reflexão sobre isso, né? E aí tá a chave do preconceito, não é? Não basta sabermos que somos boas, né? Temos que provar. Que igual o filme mostra, ela só conseguiu quando ela prova, que quando ela consegue ganhar. Ela não sabe só falar, eu sei jogar xadrez. Não, ela tem que provar que ela sabe jogar. E ela tem que ganhar aquilo. No livro, até a Maria Veronice comentou, sejamos todos feministas, né? A autora dá vários exemplos de situações que ela própria vivenciou, né? Mas que ela diz no país dela ser algo normal. Como, por exemplo, uma vez que ela vai no restaurante com um amigo, e ao sair, ela quer dar uma gorjeta para o manobrista, e quando dá a gorjeta, o manobrista, ele agradece ao amigo, não a ela. Porque pela visão do rapaz, quem é o dono do dinheiro é o homem, não a mulher, né? Sendo que ela é dona do próprio dinheiro. Outra situação também, que é muito importante, que fala no livro, é sobre liderança na família, que ela entende de assuntos políticos, ela entende de várias situações onde, dentro da família, ela seria a melhor pessoa para tomar a frente daquilo, né? E ela não pode. A pessoa que tem que tomar a frente é o irmão, por ser homem. Ele não é a pessoa mais apta para aquilo, mas por ser homem, ele é o que toma a frente, e não ela. E esse livro dá vários exemplos de situações que, na verdade, não acontece só no país da autora, não é verdade? Mas aqui em nosso país também. E temos na verdade, que sermos fortes e focadas, e não ligar para o pensamento, para o que pensam ou falam. Não mudar os nossos planos por achar que não nos enquadramos, não é verdade? Eu vou dar um outro exemplo, até mesmo pessoal. Aqui, uma vez, fomos eu, meu marido e 3 amigas. A gente foi num barzinho, no Tatuapé, e aí meu marido não bebe. E aí ele pediu uma porção, e uma das minhas amigas pediu uma dose de uísque naquele barzinho. E ok, marcou, foi lá. Quando o garçom voltou, ele pegou e colocou a porção do lado que estava na mesa as meninas e deu a dose de uísque para o meu marido. Aí meu marido riu na hora, né? E ele falou assim, ó, a dose não é minha, é dela, né? Eu pedi a porção. Mas para vocês verem que é tão normal essa situação que as pessoas fazem no automático, né? A menina meiga pede a porção e tudo mais, e o rapaz que pediu a dose, porque ele é um homem, né? E tudo mais. E aí a gente pode começar daí, né? A começar uma mudança. Por exemplo, se eu saio com meu marido e eu chamei ele para jantar fora, eu vou pagar com o meu cartão, com o meu dinheiro. Por que eu vou dar o cartão para ele e falar, vai lá? Porque acontece isso. Isso é fato real, isso acontece no dia a dia. Vai lá pagar. Aí ele levanta, paga e a gente sai do restaurante. Não, o dinheiro é meu, eu vou pagar. Então eu saio, eu vou lá, pago como e nós vamos, né? A gente pode começar a ter atitudes simples que no final faz uma grande diferença. Recentemente, também tivemos um caso que passou no jornal de um parlamentar que assediou uma deputada na sessão que estava tendo, uma mulher que estava ali trabalhando, levando seu serviço a sério, e de modo escancarado foi assediada no meio de todos que ali estavam. É triste, né? A gente vê que isso ainda acontece, pior, de modo escancarado, como se as pessoas não se importassem com as consequências daquela situação. Né? É triste a gente ver isso. Quantas mulheres pegam condução lotada e são assediadas, abusadas, e pior ainda, quando reclamam, né, são taxadas de loucas, né, por aquela situação. Outro exemplo também, que surpreende, e de modo negativo, é claro, quando uma mulher consegue um cargo
maior numa empresa, né? E aí outras próprias mulheres fazem comentários desnecessários, que eu não preciso falar aqui, né? De como foi que aquela mulher conseguiu alcançar aquele lugar, né? Insinuam situações, né? Como se ela não fosse boa o bastante para conseguir aquele cargo, né? E fica uma reflexão, né, sobre isso, porque a gente não, né, na verdade, não queremos uma guerra. Ninguém quer ser melhor que ninguém. Não é o sexo masculino ou o sexo feminino que vai ganhar, não. Mas é aquele que mais se destaca para aquela situação, para aquela profissão. Na verdade, vai ser um diretor de empresa, por exemplo, aquele que for mais próprio para a situação, né? Não o homem por ter uma postura de homem e impor mais respeito. Não, não tem mais isso, né? E como a gente que está no meio da educação consegue combater isso, né, de frente? Podemos começar em casa, né, incentivando os pais e responsáveis a trabalhar a igualdade de gênero nas crianças desde cedo, né? É uma dica para estimular e encorajar nossas crianças, misturar os brinquedos, sem limitar o que é brinquedo de menina, o que é brinquedo de menino, deixar que a criança tenha a sua imaginação, né? E a partir dali ela vai brincar do jeito que ela achar melhor, não definindo o que é de menino, o que é de menina, né? Porque se a gente limitar as possibilidades, oferece os brinquedos pelo gênero, limita também a possibilidade da criança sonhar, não é verdade? E nada mais leve do que iniciar esse processo em um momento de brincadeira, de diversão, um modo lúdico, né? Outra dica também são desenhos animados, que são uma forma de transmitir conhecimento para as crianças por um meio de entretenimento. Por isso é tão importante mostrar exemplos que abordam a igualdade de gênero. A Disney e outras produtoras de entretenimento infantil já perceberam que a igualdade de gênero está cada vez mais em debate e começaram a criar filmes com mulheres inspiradoras, né? As princesas, como, por exemplo, Mulan, Tiana, Elsa, Moana, mostram que as próprias mulheres têm o poder de se libertar, de liberdade, né? E ainda salvar o mundo no caminho, não é? Ensinar a igualdade de gênero para as crianças é uma tarefa que exige um contínuo esforço, né? Trata-se de um caminho novo em que é preciso questionar hábitos tidos como natural e mostrar todas as possibilidades que os pequenos têm, não é verdade? Em resumo, é educar as crianças para uma educação mais livre, distante dos padrões e próximas de sua verdade, sua verdadeira essência. É isso, professor. Beleza, legal, Natália. Muito bom. Natália colocou aí toda essa questão da liderança. A mulher, quando assume uma posição de liderança, o que já é algo que ela vai enfrentar grandes desafios para poder chegar lá, ela ainda tem que enfrentar a desconfiança de uma sociedade, né, machista. Você já olha para ela, olha, será que ela conseguiu por quê? Né? E ainda por cima tem o assédio dessas próprias pessoas que estão na sociedade. E eu quero dizer aqui que o problema que ocorre nesses assédios, nessas injúrias que são criadas pelas mulheres contra as mulheres quando atingem essas situações de liderança, eles também partem de mulheres, né? Mulheres que foram educadas de uma forma a qual não conseguem enxergar uma outra mulher numa situação de liderança. Isso é ruim, são ruins, né? É por isso que eu defendo pessoalmente como educador, que nós temos que trabalhar igualdade de gênero, não só isso, mas também o respeito à orientação sexual nas escolas, porque é ali que está se formando a sociedade, são aqueles alunos que estão crescendo. E uma das formas, me perguntaram isso numa outra live que nós fizemos aí também sobre esse mesmo assunto, questão de gênero, como que a gente poderia começar isso? Eu disse, a primeira coisa que a gente vai fazer é formar professores que estejam prontos para fazer isso, né? Os professores, eles têm que ser formados para isso, saber entender, mas não tolerar, respeitar as pessoas. Então, tem umas perguntas bem legais aqui,
lógico, muitos elogios aí também à participação de vocês, né? E tem aqui várias indicações, aí a Natália falou de algumas indicações como o Gambito da Rainha, mas também tem aqui outras indicações de leitura e livro no nosso chat aí da live. Quero dizer para o pessoal que está aí no YouTube que curtam aí o nosso, né, deixe o seu like lá se vocês estiverem gostando da live, bem legal, quero que vocês deixem um like lá também para a gente, né? Aqui tem algumas questões, e eu vou passar essa para Grace, que fala assim, como é que a gente consegue, isso aí até no que a Natália já colocou, a resposta está implícita, né? Mas como que a gente consegue reverter o olhar da sociedade sobre a liderança feminina? O olhar da nossa sociedade brasileira com respeito à liderança feminina. Grace. Eu fico pensando, Jorge, que eu fico imaginando, né? Uma escola onde tem a Natália, onde tem a Maria Veronice, né? Professoras que saem com essa consciência, né? E muito mais que conseguem aplicar o que acreditam na prática, né? Que, como diz Gandhi, que possam ser a mudança que elas desejam no mundo, né? Acho que então quero parabenizar a Natália aí, porque é exatamente isso, né? Começa em cada um de nós, começa na nossa casa, começa na nossa escola, e como é que a gente amplia isso, né? A escola como diz a teoria, ela é um aparelho do Estado, então, assim, enquanto nós estivermos lá na escola, a gente sempre vai ser essa resistência, mas a gente sempre vai se deparar com uma sociedade, e aí a gente precisa formar, então, a sociedade que a gente deseja, não é? Como o Jorge diz, como é que eu formo novos cidadãos, novas cidadãs que pensem de uma forma ampla, inclusiva, diversa, e acho que são ações como a própria Natália, como a própria Maria Veronice colocam, né? Elas são diárias, cotidianas, e elas precisam estar nas salas, nos HTPCs, nos ATPCs. A gente precisa discutir essas coisas na escola. Eu fico muito feliz de saber, né, desse nível de discussão na universidade. Eu vi que tem alguns gestores que eu formei aí ao longo do tempo aí acompanhando a live, e eles já me ouviram dizer que ser educador é realmente muito difícil. Por quê? O médico, né, ele vai ser cirurgião, ele faz lá residência, ele passa por uma série de questões. Quando ele vai operar na vida real, né, ele vai ter desafios, mas ele já fez aquilo. Muito do que a gente aprende, falam assim, olha, você precisa ser inovadora, você precisa ser inclusiva, você precisa trabalhar com metodologia ativa. Só que nunca fizeram isso com você. Aí, quando você se forma no magistério, as pessoas dizem assim, agora você vai lá e arrasa. Só que você é fruto de uma avaliação classificatória, de uma teoria que não dialoga com a prática. Então, um dos lugares que residem a resposta para essa pergunta é na universidade, na pedagogia, a gente conseguir ter esse nível de discussão. E o pessoal tem bastante cinéfilos aí, eu estou vendo que vários filmes que estão sendo sugeridos, então vou sugerir também Antônia, que está na Netflix, que fala, né, de uma mulher reger uma orquestra. E eu assistindo o filme, na hora que terminou, eu estava mais indignada do que quando começou. Por quê? Porque o filme é uma história real. E aí você se pergunta, quantas mulheres você conhece que estão regendo uma orquestra por aí? E aí, então, como é que a gente faz essa transformação? Acho que ela começa na discussão da universidade, formando professores que sejam capazes disso. E eu quero muito encontrar professores como a Natália e a Maria Veronice por aí, para a gente poder construir essa sociedade que a gente deseja, né, Jorge? Pois é. Obrigado, Grace. Olha, realmente eu estou muito feliz aí com a colocação de vocês, né? Foi bem interessante. Espero que vocês levem isso. Lembrando que todo o trabalho que a gente fez nesses projetos que a gente vem implementando, né?
eles foram feitos todos online. E eu acho que eu já tinha dito isso dentro da sala de aula, numa das nossas aulas online mesmo. Eu tinha dito para eles, eu gostaria de estar na sala de aula para a gente poder ter uma outra dinâmica até muito mais próxima para poder entender esse enfrentamento. Porque, por exemplo, quando a gente vai para participar mesmo, estar junto das pessoas, né? E isso eu acho que o curso de pedagogia tem que fazer mesmo. A gente tem que ir para a rua, tem que conhecer a realidade das pessoas que vão ser nossos alunos, dos pais, daqueles que vão ser pais dos nossos alunos. E uma das coisas interessantes, assim, que eu participando de alguns projetos sociais, né, eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão da pobreza menstrual, né? Eu comecei a entender um pouco mais sobre a invisibilidade da mulher negra. São coisas assim que quando você está estudando mesmo escrito no papel, talvez você não perceba o quão isso é cruel na nossa sociedade, né? E agora recentemente nós tivemos estabelecimento de uma lei que já tinha sido discutida há muito tempo, já vinha sendo discutida, e foi agora recentemente aprovada a lei que estabelece a Semana do Combate à Violência contra a Mulher nas escolas, que é realizado em março. Eu acho muito importante isso e uma oportunidade para a gente, mais uma oportunidade para a gente continuar discutindo a questão da mulher, mas também nesta violência, quando a gente ouvir o termo violência, nós temos que também pensar na violência psicológica, na violência social, né? De tal maneira que você possa entender, por exemplo, o que é uma pobreza menstrual, o que é, por exemplo, você, Grace, eu e você, nós já trabalhamos na mesma rede municipal, né? E você sabe que as meninas, elas menstruam na determinada idade, ainda no ensino fundamental, muitas vezes sem saber o que é, sem conhecer sobre a própria higiene que ela tem que fazer, e às vezes sem ter a condição, não é, de comprar, né, os materiais de higiene que ela necessita. E quando a gente pensa em colocar absorventes nas escolas, lenços umedecidos, dar, né, ensinar as meninas sobre isso é muito importante. É uma questão que tem que ser levada para as escolas. A questão de você ensinar sobre o HPV, incentivar as pessoas a tomar a vacina contra o HPV, quebrando essa ideia que se tem ainda hoje, né? Vai sexualizar meu filho quando tomar uma vacina contra um vírus, uma coisa que sem lógica alguma, né? Então essas coisas são muito importantes. E quando a gente pensa em quem são os mais atingidos em tudo isso, quem são os mais atingidos pela violência contra a mulher, né? Quem é a mulher mais atingida? Não que as outras mulheres não sejam atingidas, isso é bem importante de colocar. Quando a gente ressalta que determinada mulher ou recorte, né, seja ela mais atingida, não quer dizer que ela seja só ela atingida, mas que ela tem ali, nós temos ali, né, uma grande incidência. E sobre isso, eu queria que o Davi, que está aqui com a gente, falasse um pouco sobre a questão da invisibilidade da mulher negra. Davi, com você. Olá, boa noite a todos e todas e todes. Boa noite, Grace, professor Jorge. Eu não estava nervoso, mas eu estou porque as minhas colegas foram excelentes. Parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês, adorei. E eu gostaria de iniciar a minha fala falando que eu sou neto de uma mulher negra, analfabeta, que aprendeu a ler e escrever ensinada pela vizinha, porque o pai proibia, ou na verdade proibiu ela e as irmãs de estudarem, dizendo que se elas aprendessem a escrever, elas escreveriam cartas para namorado, então elas não poderiam aprender a escrever. Ela veio para São Paulo com 3 filhos pequenos, foi deixada pelo marido,
e criou esses 3 filhos. Então, a questão da equidade de gênero, ela passa pela minha história, porque eu sou filho de uma mulher, tenho 3 irmãs, e todas elas mulheres que trabalham, que, né, são guerreiras e lutadoras aí nesse país que coloca as mulheres, que são maioria da nossa população, de escanteio, né, em várias situações. Então, de acordo com o relatório do World Gender Gap 2020, do Fórum Econômico Mundial, no ritmo atual, seriam necessários 100 anos para que a igualdade de gênero fosse alcançada no mundo. Então, a nossa proposta é atuar com a invisibilidade social da mulher negra, e para montar esse projeto que eu vou apresentar para vocês, nós nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, da Agenda 2030. Então, nós teremos focos em 3 ODSs. A ODS 5, que fala em alcançar a igualdade de gênero e empoderar a todas as mulheres e meninas. A ODS 8, que fala sobre o trabalho decente e crescimento econômico. E a ODS 10, que fala sobre a redução das desigualdades. E por que esse tema? Se eu questionar o nosso público hoje, né, todos que estão nos acompanhando aí no chat, quantas mulheres negras brasileiras famosas que eles conhecem, é certo que eles falarão da Thais Araújo, da cantora Isa, a jornalista Maju Coutinho e algumas outras. Mas se nós também nos perguntarmos de quantas professoras negras nós tivemos em toda a nossa vida acadêmica, eu acredito que será possível contar nos dedos das mãos. Entretanto, as mulheres negras são 23,4% da população brasileira e sofrem com o fenômeno da dupla discriminação. Há um ambiente de desigualdade social, econômica e política. Elas sofrem todo tipo de abusos, violência verbal, física, sexual, psicológica, e são invisibilizadas nos diversos ramos da sociedade. De acordo com o relatório Retratos da Desigualdade, Raça e Gênero, em sua 4ª edição realizada pelo IPEA, a expectativa de vida de mulher negra é menor do que a da mulher branca. Quando o assunto é trabalho, 21% delas trabalham como empregadas domésticas e apenas 24,6% possuem carteira assinada. O desemprego também é maior entre as mulheres negras, giram em torno de 12,5%. Um outro dado alarmante é que aproximadamente 47% das mulheres negras nunca realizaram exame clínico de mama. E olha que a gente passou aí recentemente pelo Outubro Rosa, que faz uma campanha específica sobre isso. E embora as mulheres negras e brancas possuam a maior escolaridade que os homens, isso não se reflete em seus salários. Se as mulheres em geral têm salários 30% menores que os dos homens, o salário das mulheres negras é quase 50% inferior ao das mulheres brancas. E este estudo, ele aponta ainda que 26,8% dos domicílios brasileiros é chefiado por mulheres negras com filhos, e esse foi o caso da minha avó. O nosso projeto, ele pretende, né, para abordar esse tema, ele vai tratar de uma forma interdisciplinar. O tema do projeto seria Agora é que são elas, e vai trabalhar com alunos do 5º ano. O objetivo é fazer com que os alunos compreendam a importância e a contribuição das mulheres negras para a sociedade, nas diversas áreas do conhecimento, por meio de suas biografias, além de levantar a discussão sobre as causas e efeitos da discriminação e do preconceito, através dos índices sociais que revelam o apagamento dessas mulheres em nossa sociedade, e com a finalidade também de promover a conscientização para o empoderamento das meninas. Esse projeto ele terá 3 momentos. O primeiro é um momento de sensibilização. Então, no início do 2º semestre letivo, será realizada a apresentação do projeto com uma palestra sobre a invisibilidade da mulher negra, para conscientizar os alunos sobre este problema,
além de explicar os conceitos, embasamentos teóricos e como esse projeto se dará. O segundo momento, que é o desenvolvimento, ele vai acontecer como? No terceiro e quarto bimestres, todo o material de apoio que o professor utilizar em sala de aula, sejam vídeos, textos, literatura, deverá ser produzido por mulheres e, se possível, por mulheres negras. E o professor deve fazer referência a essas mulheres, enfatizando a importância delas para as diversas áreas do conhecimento. Nestes 4 meses de aula, uma disciplina diferente disponibilizará uma aula para tratar do tema de equidade de gênero, trabalhando então a biografia de uma mulher negra que contribui para a sua área do conhecimento, além de problematizar o tema com dados, debates, realização de alguma atividade lúdica que conscientize os alunos sobre a questão da equidade de gênero. Então foram selecionadas para esse projeto 4 mulheres, uma para cada disciplina. Então, para a língua portuguesa, o professor poderá abordar a biografia da Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora, compositora, poetisa brasileira, e sua obra mais conhecida é O Quarto do Despejo, que foi publicado em 1960. A gente dá a dica também de Maria Firmina dos Reis, também para ser trabalhada em língua portuguesa, que também é uma escritora e foi considerada a primeira romancista do Brasil, e seu primeiro livro foi publicado em 1859 e é chamado Úrsula. Já em ciências, poderá abordar a Jaqueline Góes de Jesus, que é uma biomédica e que foi responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus Covid-19, 48 horas após a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. Em matemática, a biografia de Catherine Coleman, que atuou na NASA no período da viagem espacial para a Lua, que também foi retratada em filme recentemente. Já para geografia e história, seria abordado Maria Beatriz do Nascimento, uma historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres brasileiras, cujas obras focam no conceito de quilombolas, na história do negro, sobre raça, racismo e sexismo. Então, num exemplo aqui que eu vou dar numa aula de matemática, o professor pode pedir aos alunos para assistir o filme Estrelas Além do Tempo, que aborda a biografia de Catherine Coleman, que inclusive foi citado aí no chat aqui em nossa live, e a sua contribuição para a NASA e para a viagem espacial. E poderá apresentar também um documentário chamado Potência N, que acompanha 20 pesquisadoras matemáticas negras brasileiras e apresenta dados e relatos de outras matemáticas de países da África e da América do Sul, além de problematizar o tema mostrando dados sobre a quantidade de mulheres negras no ensino superior, o percentual de mulheres em cursos de matemática e afins. O terceiro momento, que é a finalização, a entrega do projeto, como ele se dará? Os alunos, eles pesquisarão sobre mulheres negras e suas contribuições para as diversas áreas do conhecimento. E cada professor ficará responsável por uma turma como tutor, para acompanhar o desenvolvimento da atividade, que deverá ser realizada em grupo pelos estudantes. A finalização do projeto será uma exposição, que deverá acontecer no mês de novembro. Por que o mês de novembro? Porque no mês de novembro nós temos a semana, o Dia da Consciência Negra, que é dia 20, e dia 25, o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Então seria uma semana, do dia 20 ao dia 25, de exposições sobre a contribuição das mulheres negras para a sociedade. Então seriam expostas as suas biografias, com ênfase nas contribuições dessas mulheres escolhidas e pesquisadas pelos alunos. Os alunos, então, deverão confeccionar cartazes para essa exposição que seria feita no pátio, e cada turma faria um vídeo de até 30 minutos, seja em formato de documentário, entrevista, talk show, musical, o que eles escolherem, apresentando essas mulheres escolhidas naquela turma. E que os vídeos serão apresentados para as demais turmas no decorrer da semana, na aula correspondente desse professor tutor. Então, esse seria o nosso projeto para trabalhar a invisibilidade das mulheres negras na sociedade brasileira. E eu finalizo a minha fala com uma frase da Angela Davis, que diz assim: quando uma mulher negra se movimenta,
toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Parabéns, obrigado, Davi. Frase da Angela Davis, muito importante. Essa frase da Angela Davis reflete muito para quando a gente pensa as políticas públicas. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, você está fazendo política para um grupo específico, né? Os negros, as mulheres, não sei o quê. Amigo, quando você conseguir fazer com que este grupo social, que compõe metade da população, mais da metade da população, na verdade, né? A grande maioria das chefes de família no Brasil são mulheres negras. Quando você faz uma política específica para essas pessoas, política social, você vai fazer com que toda a sociedade se movimente. Toda a sociedade vai alcançar um patamar melhor, independente de ser negro ou branco. Tá? Então, é isso que a gente deve ter consciência quando a gente pensar em políticas públicas. Eu, como especialista de políticas públicas, eu sempre falo isso. Você não tem que pensar somente no número. O número eu conheço. A estatística eu sei. Eu quero saber como é que eu vou fazer para movimentar todo o grupo social para um outro patamar. Nós temos aqui algumas colocações, temos na nossa rede social aqui no YouTube, a gente está vendo aqui as pessoas dando indicações de livros, etc. Eu queria dizer para as alunas que estão aí, pessoal que é meu aluno, da disciplina de Cultura e Diversidade Étnica, que entrem na sala SAP, na sala de apoio ao presencial, e registrem a sua presença aqui na nossa live. Lá tem um link para vocês. Esse link vai ficar aberto até 10h30. Então, depois da live, que a gente terminar aqui, vocês podem entrar lá e registrar a presença de vocês aqui na nossa live, tá bom? Todo o pessoal que está aí, vá lá para registrar a presença. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui no conjunto do que a gente discutiu 3 coisas importantíssimas, sobre a liderança feminina, a percepção que a sociedade tem do trabalho da mulher e a invisibilidade da mulher negra. São 3 temas importantíssimos. Gostei muito do trabalho dos meus alunos, vocês fizeram uma pesquisa bem bacana, eu vim acompanhando vocês. Sabia que vocês tinham aí cacife para falar, né? Não precisei falar muito, nem precisei falar, na verdade. E eu gostaria de ouvir aí a Grace, na sua posição, o que você acha disso que foi colocado aqui por essas 3 cabeças brilhantes aí, que serão professores e professoras aí nas escolas. Queria saber de você o que você acha da aplicabilidade desses conceitos e também o seu ponto de vista com respeito a tudo isso. Davi, fiquei muito emocionada com a sua fala, porque eu faço parte, né, desse movimento, do movimento negro, desde muito nova. E aí eu me lembro que aos 17 anos, eu numa discussão do movimento negro, e aí um negro disse assim para mim: ô Branquinha, você não tem direito de falar aqui não. E aí, aos 17 anos, aquela fala teve um impacto muito grande para mim, né? E eu disse: não, mas eu estou querendo multiplicar e você está querendo dividir, isso é preconceito para comigo. Mas eu não tinha maturidade suficiente, nem experiência para entender que realmente eu não tinha lugar de fala, né? E hoje eu consigo entender, e eu sou uma grande defensora, trabalho muito por essa temática, e eu não tenho lugar de fala, de verdade. Meu lugar é de luta, né? E aí, quando a gente vê pessoas como o Davi, né, trazendo essas questões, e aí, Davi, como Martin Luther King, eu tenho vários sonhos, né? Então, eu fico imaginando, a gente trabalha as biografias dessas mulheres negras que mudaram a vida de outras mulheres, e aí eu fico pensando, né? Vamos perguntar para os alunos quem são as mulheres negras que todos os dias mudam suas vidas, né? Então, eu fico pensando, né, que numa atividade dessa, como é que a gente termina? Levantando a foto das mulheres negras invisíveis, que estão todos os dias aí mudando a história das pessoas e das comunidades e dos nossos estudantes, né? Então, eu fico pensando sobre isso, e aí eu fico extremamente emocionada. Eu conheço o trabalho do Jorge, eu sei da qualidade do trabalho que ele, né? E aí eu quero muito que vocês estejam nas nossas escolas, nas nossas
e de verdade nas escolas públicas. Eu sempre vou fazer essa defesa, que vocês estejam lá fazendo diferença e que vocês não percam a utopia, porque quando a gente chega lá, não é tão fácil. É muito difícil a gente lutar todos os dias, porque a gente se depara, hoje a gente se depara com um país com muita desigualdade social. Então, eu vou finalizando minha fala dizendo assim, hoje eu pedi permissão para essa gestora de Juazeiro do Norte, nós estávamos falando sobre busca ativa e competências socioemocionais, ela é uma gestora de Juazeiro, e aí ela me contou a seguinte história, ela falou, Grace, nessa pandemia a gente estava fazendo busca ativa, e aí tinha uma criança que a mãe nunca vinha buscar a atividade dela, e ela falou, eu vou na casa, pegou um professor, falou, vamos na casa dessa criança. Quando ela chegou lá, a mãe estava grávida de 8 meses, negra, abandonada pelo marido, o filho adolescente internado. E aí, essa diretora me disse assim, Grace, eu no alto do meu julgamento, pensando, essa família, essa mãe não dá atenção para essa filha. E aí a gente conversando, eu falei, você não foi fazer busca ativa, você foi fazer resgate de vida, porque ao entrar em contato, ela mobilizou toda a comunidade escolar que acolheu essa família perdeu o filho adolescente, ele veio a falecer. Então, é com essas comunidades que a gente vai lidar todos os dias. Então, a gente precisa de gente como vocês, que estejam lá com empatia, com sensibilidade, com utopia, para fazer diferença. Estou vendo os gestores que me acompanham deixando mensagens aí. E eu queria finalizar minha fala, e aí parece que a gente combinou, Davi, mas a gente não combinou, com um texto, uma poesia de Conceição Evaristo, que fala sobre as vozes. E aí eu vou ler para vocês. A voz da minha avó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. E como cantou Nina Simone, liberdade é não ter medo, que a gente nunca tenha medo de dar voz para os nossos estudantes, porque é nela que reside a nossa resistência. Muito obrigada pelo privilégio de estar com Davi, com Maria Veronice, com Natália, com Jorge, com todo mundo que está aí nos acompanhando. Né? Vocês aumentaram a minha esperança, e é de esperança que todo educador é feito. Muito obrigada. Obrigado, Grace. Eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença dos meus alunos aqui, Davi, Maria Veronice, Natália e todos os outros que estão no chat, os meus colegas professores que estão aí no chat também, estão mandando mensagem, estão participando com a gente. Né? Eu realmente estou muito orgulhoso aqui. Eu disse que eu não ia falar, mas eu preciso falar para a gente encerrar a nossa live agora. Né? Assim, eu venho desenvolvendo já um trabalho, né, em relação à questão da mulher na sociedade brasileira, né? Tentar compreender a situação da mulher na sociedade brasileira e combater a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu queria dizer que a mulher que se sentir
ameaçada, ela deve procurar ajuda de alguma forma. Nós temos o telefone 180, que é o telefone feito para esse tipo de denúncia. São Paulo, o município de São Paulo, tem a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de acolhimento das mulheres que são vítimas de violência. Ela é uma das 7 casas da mulher brasileira que existe no país, e uma está aqui na cidade de São Paulo, né, está aí na cidade de São Paulo. Então, é um lugar que a mulher pode ser acolhida, né, e aí procurar reconstruir a sua vida. Então, é importante que vocês tenham isso. Além disso, a questão também que nós enfrentamos no nosso país, veja que coisa, nós ainda enfrentamos o problema do estupro, o assédio, tudo isso as nossas mulheres vêm sofrendo no nosso país, e é algo que a gente tem que trabalhar. E a minha confiança, né, não uma esperança ingênua, como diria o Paulo Freire, que esse ano estamos aí comemorando o centenário de Paulo Freire, não esperança ingênua, mas a minha esperança de que a educação ainda vai ser o local, o locus, o ponto aonde a gente vai começar a construir uma nova sociedade nesse país, né? Paulo Freire, ele, uma das sua última obra, que é póstuma, na verdade, ele escreveu antes de morrer, ele analisava o assassinato do índio Galdino. E ele, olhando para aquilo que aqueles jovens tinham feito com o índio, colocado fogo no corpo, ainda por cima ter dito assim, foi só uma brincadeira, né? Ele pensava assim, nossa, mas como que pode isso acontecer, né? Será que esses jovens não foram na escola? O que será que eles faziam? Qual era o papel dos pais desses jovens com respeito a eles? Então, a gente tem que pensar muito na questão de nós, como pais, também como mães, qual o nosso papel, né, no apoio à educação, né? E o Paulo Freire ele colocou isso naquele incidente. E ele colocou uma frase que para mim sabe, uma frase muito importante. Depois que ele viu tudo aquilo que aconteceu, depois ele analisar tudo aquilo que aconteceu com o índio Galdino, né, que teve o seu corpo incendiado por jovens que simplesmente disseram que isso é uma brincadeira, ele diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Esta frase, para mim, é essencial para que possamos entender a importância da educação para a nossa sociedade brasileira. Obrigado a todos. Peço a todos os alunos que estão aqui comigo, Davi, Maria Veronice, Natália e a minha colega Grace, não saiam ainda. E aos que estão aí no YouTube, muito obrigado pela presença e nos vemos em breve. Muito obrigado, um grande abraço a todos aí. Obrigada, Jorge. Obrigada aos gestores que estiveram aí presentes. Vou citar o nome que eu vi no chat do Ivo, um gestor aqui muito importante da cidade de São Paulo. Então, muito obrigada aos que estiveram aí. A gente vai fazendo amigos, né? Porque a educação é uma comunidade de aprendizagem e de amizade. Obrigada. Tchau, gente. Grande abraço a todos.